Momento de reflexão, sempre um tema consolador à luz da doutrina espírita. Prezados irmãos, hoje nós trazemos para participar da nossa programação o querido companheiro Quincas Veloso, palestrante espírita, muito requisitado na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, devido à sua preferência na abordagens de temas evangélicos e relacionados à família. Quincas Veloso é residente em Monte Carmelo, Minas Gerais, que fica a 110 quilômetros de Uberlândia. Ele é um dedicado trabalhador do bem a serviço do Cristo no movimento espírita de Monte Carmelo e de toda a nossa região. Ele vai abordar um tema eminentemente evangélico, mostrando a todos nós a maneira correta de viver os ensinamentos cristãos. Quincas, é com você. A percorrer. Toda ideia que você venha a aceitar influenciará seu espírito. Escolha os pensamentos do bem para orientar-lhe o caminho. Do livro Respostas da Vida, ditado pelo espírito de André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier, o capítulo de número 15, Viver. Cada qual de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. Existência é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda melhoria que realizarmos em nós é melhoria na estrada que somos chamados a percorrer. Toda ideia que você venha a aceitar influenciará seu espírito. Escolha os pensamentos do bem para orientar-lhe o caminho e o bem transformará a sua vida numa cachoeira de bênçãos. Se você cometeu algum erro, não se detenha para lamentar-se. Raciocine sobre o assunto e retifique a falha vida, porque somente assim a existência lhe converterá o erro em lição. Muito difícil viver bem se não aprendemos a conviver. A vida por fora de nós é a imagem daquilo que somos por dentro. Viver é lei da natureza, mas a vida pessoal é a obra de cada um. Toda vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias experiências. Seu ideal é o seu caminho, tanto quanto seu trabalho é você. As orientações que nós recebemos da doutrina espírita nos conduz por um comportamento que pode ser bem cumprido, seguindo as leis naturais orientadas por Kardec em O Livro dos Espíritos, no seu livro 3º, que é as leis morais. Com certeza nós vamos viver muito bem. Porque aqui nos diz, cada um de nós, aonde estivermos e como estivermos, vamos ter a vida que desejamos. O nosso desejo é de riqueza, nós vamos sempre procurar termos essa riqueza. Olha, nós vamos observar que a idade em que estivermos será sempre a soma dos dias vividos. Agora, por exemplo, nós estamos percorrendo uma estrada que talvez para algumas pessoas
possam parecer sinuosas, cheia de perigos, cheia de percalços, que é o momento da dificuldade com a pandemia pelo Covid-19. Mas, se a gente refletir e entender que pela estrada nós podemos encontrar planícies verdejantes ou também encontrarmos abismos, nós precisamos aprender a nos situarmos e a caminhar pela estrada que nos leve realmente à felicidade. Ah, mas a felicidade não é deste mundo. Verdade. Mas relativamente, e os Espíritos nos ensinam, que viver bem aqui na Terra, com menos sofrimento, já é uma felicidade. E nós podemos sofrer menos agora, nesse instante, em que estamos isolados, por exemplo, ou que estamos ameaçados de alguma forma por um mal que possa, inclusive, fazer com que a nossa estrada terrena seja interrompida para que a prossigamos no plano espiritual. Veja bem, vamos entender. Podemos interromper o nosso curso agora, nesse caminhar. Caminhar com o corpo, caminhar com uma aparência física, com um nome determinado, com um CPF escrito e inscrito, com a nossa identidade reapresentada. Mas, daqui a pouco, quando a gente fala daqui a pouco, porque o tempo, que é inexorável, corre sim veloz. E nós não sabemos o momento em que deveremos assumirmos as novas diretrizes isentos do corpo. Mas, veja você, Deus é bondade infinita. Vamos viver esse estágio, esse momento, e depois recordar dele como sendo uma lição marcada dentro das nossas próprias vidas, dentro dos acontecimentos de cada dia, dentro daquilo que nós precisamos para realçarmos a nossa própria evolução. Assim, não nos cabe de maneira alguma reclamarmos ou nos situarmos nos campos da nostalgia, da tristeza, do desgoverno pessoal, do desânimo. Compete-nos a cada dia, pelo argumento da oração, que pode ser a mais simples possível, você começar o dia e dizer simplesmente assim: Pai amado, permita que eu viva bem este dia, que eu não vacile com os meus pensamentos e nem com as minhas atitudes. Obrigado, Pai querido. Só isso já seria, primeiro, porque você estaria pensando no Pai Criador, sem reclamação. Porque você poderia dizer: mas por que Deus está me dando este momento? Por que tanta aflição? Por que tanta agonia? Por que não posso andar livremente como andava outrora pelas ruas? Por que não posso visitar o meu neto? Por que não posso visitar a minha neta? Por que não posso estar na minha religião e, no nosso caso, na doutrina espírita? Que a gente sente tanta falta de estar na casa espírita, não é verdade? Que lá você encontra aqueles amigos, aquele ambiente que é tão favorável, que nos enriquece tanto, que nos garante momentos assim de equilíbrio. É muito bom, mas veja, dentro do teu próprio lar, pare, converse com quem esteja ao seu lado, se tem alguém, troca de ideia,
reflita sobre Jesus, imagine o mestre distribuindo os pães e os peixes para uma multidão faminta, e não nos sintamos famintos, sintamos-nos glorificados pelas bênçãos de existir, porque existir é algo grandioso. Ora, todos nós temos os nossos propósitos, todos nós temos os nossos ideais, todos nós dirigimos constantemente um requerimento à vida. Uns dirigem à vida pedindo mais beleza física, o outro mais sabedoria gostaria de conhecer, de todos os idiomas e de todas as ideias dos grandes filósofos, dos grandes pensadores. Mas existe aquele outro que pensa assim: tão somente eu preciso aprender a me transformar num homem de bem. Vamos então nos catequizarmos, vamos então nos sentirmos com força, com coragem para viver o dia a dia. Deus é bondade infinita, Deus é amor maior. Por isso, nessa estrada bonita, nós precisamos ter sempre, sempre alegria, a alegria de viver. Como é bom viver, como é uma oportunidade maravilhosa. Por isso nós temos sempre a oportunidade de vivermos para plantarmos com a certeza de que vamos colher. Muito obrigado ao Quincas Veloso pela sua presença em nosso grupo, trazendo-nos sua palavra amiga e confortadora, ensinando-nos através dela como viver os ensinamentos cristãos. Esperamos contar com sua presença outras vezes aqui em nosso grupo, viu, Quincas? Ave Cristo, aqueles que aspiram servir em teu nome te glorificam e saúdam.